Cláudia, o Assis, a Carol e a Regina. Hã? E quando estiver no grupo louvor, não vai ter nem o C nem o R. Só no Ministério Levítico. Mas é mais ou menos isso. Então, é o suplente. Então, vamos convidados, né? Então a gente tem sempre, vamos introduzir na nossa EBD um momento de louvor, um momento de adoração, para a gente também ir entendendo o quão grande realmente é o Senhor. E retomando a nossa lição, na verdade, hoje nós paramos no capítulo, Como diz lá, na página 33. Caraca, acertei mesmo. 33. Porque na minha marcação tem outra coisa pra lá. Não, é aqui mesmo. Na 32. É 2.2, não é isso? Ah, tá. 32. Então eu estou certa no meu... É porque é o livro do professor, a tua página é qual, filha? 43. 43. Bem, lembrando, né? Lembrando. Qual é o versículo-chave de Josué? Do livro de Josué? Alguém? Aliás, nós temos cobranças para fazer. Josué é um monte. Tá todo mundo com medo. Nós temos Veridiane, versículo. A Veridiane, versículo. versículo. Né? O versículo. Nós tínhamos desafios essa semana. Desafios era colocar o versículo de manhã ou à noite, ou de manhã e à noite, né? Eu estou de 12 em 12 horas. Eu tô de 8 em 8. A pastora está de 8 em 8. Gosto de tarde. Né? 24. Né? Então, cada um adotou uma maneira, mas o importante é que nós estamos fazendo e colocando os nossos versículos, a nossa leitura, né? Todos os dias no grupo. E eu também pedi para vocês decorarem um versículo, aprenderem um versículo novo. Eu não aprendi, amém, irmão. Amém, não tem problema nenhum. Mas aquele que decorou, aprendeu, já pode dizer assim, fulano de tal, das suas freiras, vai lá. Eu só sei uma. Falar aqui as 3 vezes. Não, assim. Provérbio 3:16 é bom. Né? E na sua mão direita, a longevidade. E na sua mão esquerda, riquezas e honra. Eita Deus. Era um inédito, né? Era. Então é inédito. Alguém já escutou esse versículo? Não. Na verdade, Mas é inédito pra ti. Era inédito, não, era um versículo novo. Novo pra você. Pra você. Não, pra você. Esse é novo pra gente, pra ti. Aprendi um novo. Olha. Mas eu preciso talvez eu precise de uma De uma colinha, não tem problema não. Eu permito, a gente permite. 16. Qual? Hebreus 13:16. Olha. Vamos lá. Eu até depois vou levar lá para a liderança do logo do meu subministério. Subministério. Deus opera meia divisão, né? Olha, estabelecendo a hierarquia, subministério do MIMAC. Não deixem de fazer o bem Qual é o livro mesmo? de ajudar uns aos outros. Pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Esse aí é o versículo do serviço social mesmo. Top. Não deixe de fazer o bem, pois isso... Não deixe de fazer o bem. O meu é... E de compartilhar. E de ajudar uns aos outros. Glória a Glória a Deus. Deus. Pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. O meu é Salmo 91, versículo 3. E ele te livrará do laço do passarinheiro. Aí vem o quarto da peste perniciosa, a seta que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia. Eu tentei não, eu fiquei muito impactado
semelhantes assim com 2 Timóteo 4,13. Diz que mais ou menos só que muitos deixarão de escutar a palavra verdadeira para escutar aquilo que querem ouvir, entendeu? Que são ou seja, as pessoas que não têm compromisso, isso, entendeu? Que querem satisfazer a vontade do que está precisando escutar, entendeu? Não é a verdadeira palavra, entendeu? E assim, realmente a gente vê hoje em dia muito isso está acontecendo. E principalmente hoje em dia você abre nas redes sociais, eu fico olhando assim, aquela oráculo lá que, como eu falei já. Ela quase morreu, Jesus ressuscitou ela serviu e depois voltou para a discussão. Agora muitos estão falando direto em redes sociais aí que quer confrontar os crentes, né? Que vai montar uma igreja aí para colocar todo esse tipo de pessoa. A Uraque, aquela modelo. Ladrão e tal. Tu tá entendendo? Só que pra você esquece que Jesus pagou o preço ali na cruz, entendeu? Ela quase morreu, que ela fez um monte de plano. Então ela tinha que ser grata a Deus, ela é muito, como é que diz? Ela é muito ingrata. A palavra certa, ingrata a Deus. Ela possui, aquilo que... Porque é aquela coisa, o diabo antes de levar, ele envergonha. Sabe que escola dominical dá mais fervor, né, pra gente, mas é aquilo que eu falo. Se você faz parte do ministério, que você vai fazer uma missão, você não pode ter mágoa, você não pode ter arestas, porque isso tudo influencia. Por que que eu e o pastor, a gente não permite ninguém orar na nossa cabeça? Porque a gente não sabe como as pessoas elas estão. Então tudo aquilo que está na vida daquela pessoa, que vai colocar a mão ou na minha cabeça ou na cabeça do pastor, vai passar para ele, né? Uma amiga minha, eu não sei se você já conheceu ela, Beth, a Elinelma, uma pastora amiga minha, o Ednaldo conhece. A mulher foi orar, pegou só na mão dela, minha irmã na hora ela me ligou. Ela estava empirulitando, eu falei, eu já te falei que você não pode deixar ninguém te tocar. Nós que somos pastores, não podem deixar. E a mesma coisa no nosso ministério, ninguém pode pegar na cabeça de vocês a não ser eu e o pastor. Porque se tiver alguma coisa, Deus vai cobrar de mim e do pastor. Então ninguém pode chegar lá e ir lá para Surianda e Cântaras e vai... Essa daqui é péssima, mano, para receber as coisas do sol. Imagina quando mexe que Foi mesmo. o que nem aconteceu com ela, que ela foi orar naquela menina que estava com aquele problema, né? Ela foi orar numa menina com lúpus. Ela pegou todo o lúpus. E a menina foi curada. A menina foi curada e a enfermidade foi para ela. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque desde o início era pra gente ter se conhecido, né? Isso, porque sempre ela evitava, lembra, Dinas? Eu aprendi há muito tempo atrás, não lembro nem mais com que pastor, não sei se foi com o pastor Nonato ou com o pastor Renê. A pastora não. Semideus. Não sei o que ele é hoje, sei que no momento em que eu aprendi, ele era pastor. Então, em relação a isso, em relação a colocar a mão na cabeça dos outros, e já que a gente está falando sobre isso, é muito importante. Quando eu falo sobre as crianças, por exemplo, se a sua criança está indo para a escola, consagre. Coloque o óleo, coloque a sua mão sobre a cabeça dela e repreenda, porque qualquer outra pessoa, porque muitas vezes isso não é nem por vontade ou por pernicioso mesmo da pessoa querer fazer. Muitas vezes é inconsciente, porque eu faço isso. Eu chego com as pessoas muitas vezes e toco. Eu cheguei e a primeira coisa que eu fiz, eu toquei na cabeça do Ento. Porque muitas vezes é inconsciente o que a gente faz, né? Então, quando a sua criança, o seu adolescente, consagre, né? Coloque o óleo antes dele sair, se você puder, antes dele ir para a escola, antes dele ir para o trabalho, coloque sobre a cabeça dele, né? E peça proteção e para que o mal seja repelido, porque muitas vezes a gente não se apercebe e faz. E falando sobre isso também, tanto ele entra
quanto vai para você. Isso. Foi o que aconteceu com a pastora Elinel. E isso também pode acontecer com você. E isso aconteceu, que a gente não vai citar nomes, porque tem pessoas que não estiveram presentes. Isso aconteceu no nosso ministério. Uma pessoa manifestou, né? Aí o pastor me chamou, era uma legião de pombagira que estava oprimindo. Inclusive o Mateus, lá parece que em Mateus, sabe como é que eu via? Aquelas duas estavam bem assim, que nem aquele abracadabra em cima de ti. E o Mateus estava... E aí, resumindo, expulsou o demônio. Quando foi domingo, ele manifestou lá em casa. Quem é tu? Tu sabe quem eu sou. Agora eu já conheço o cão, é? Eu sou aquele que estava lá no Guedes. Ou seja, por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Se você... Gente, o que a palavra... Desculpa, tá? Não sei nem por que eu tô falando isso aqui. Por que a palavra de Deus, ela fala lá em Gálatas capítulo 5 a respeito das obras da carne? Se você tem uma obra daquela, da carne na sua vida, você tem que trabalhar para tirar. Porque todos nós aqui somos fonte de cura, de libertação. A gente é fonte de bênção, não de maldição. Vocês acham que tem dias que eu não quero pegar o pastor e arrochar ele? Eu quero. Mas só que aí eu tenho que pensar na Ednelson, no Nelsinho, na Betinha, em todo mundo. Tu acha que tem dias que ele não quer também me arrochar? Quer, mas ele pensa e ele pensa em todo mundo, porque a gente não pode se dar o luxo, entendeu? A gente não pode se dar o luxo de irar, a gente não pode se dar o luxo de brigar, a gente não pode se dar o luxo de matar, roubar, se prostituir. Pode se dar o luxo de pecar, né? Exatamente. Se dá o luxo de passar um bombadinho lá em casa, não pode nem brincar com isso, entendeu? Porque tudo isso é reino espiritual. Satanás, ele tá ali, ó. Ele só tá esperando a gente vacilar. Então, todas as vezes, queridos, eu falo isso pra mim, eu e Marcela, a gente sempre conversa sobre isso e falo pra vocês. Todos aqui que estão aqui são líderes. Todas as vezes que vocês pensarem em colocar o pé na jaca, lembre-se do Lael, lembre-se do Anthony, lembre-se da Carol, lembre-se das vidas que estão aí fora, lembre-se das pessoas que estão entubadas, que estão enfermas, doentes, lembre-se. E engulam o cururu atravessado, porque a palavra de Deus, ela não respalda. Ela diz que contamina não é o que entra, é o que sai, né? Porque a própria palavra diz aqui, no Novo Testamento, ele diz bem assim: você engole e passa e vai para onde? Para o esgoto. O que vai para o esgoto? Que entra pela boca, passa por aqui. Exatamente. Então, ou seja, aquilo tirou, coloca na boca. Jesus, me ajuda. Fazer que nem a Regina, come pipoca. Vai comendo pipoca. A gente precisa fazer isso. E outra coisa, a gente vai ser testado, viu? A gente vai ser testado. Vai ter pessoas que vão te afrontar. No trânsito, teve uma vez que eu estava num Aleixo, no V8, a mulher desceu do carro, tava com a Gracinha dentro do carro. A mulher do nada parou o carro na minha frente, no V8, desceu e fez assim, ó. Aí eu falei com a Regina essa semana. Aí a Gracione olhou pra mim. Mana, se tu tivesse me dito, eu nem tinha acreditado. Mas o inimigo, ele faz isso pra gente perder a bênção, pra gente perder a paz, deixa de ser canal. Eu falei pra Regina, disse: Regina, a gente esquece que você é diferente delas, né? Você não pode ser que nem elas, você tem que ser situação lá, jeito. Então as pessoas vão te ver de outro jeito e vão querer te julgar, não quer vacilo. Aí já imaginou ela postar aquela foto dela que ela tá que nem um anjo, aí tu viu o áudio que ela mandou? Ou seja, amor, vai lá, peça perdão. Eu falei com ela. Sim. Se vai lá, peça perdão. E ela queria a confirmação. E ela, pois é. Eu vou ajumentar ela. Ela é minha filha. Você quer ver isso aí? E realmente você quer satisfazer a vontade da tua carne, da tua ira? Então faça pra você ver. Não, mas ela falou. Então, o seu Dinaldo falou que tem que fazer e eu certo. Mas eu queria uma confirmação. Oh, meu Deus. Muitas vezes a gente não, né? Não. Muitas vezes a gente não procura, né, tantas confirmações e esquece, né? Tá bem do lado. Deixe o caráter de vocês serem tratados. Existe processo.
Vai ter horas que você vai se sentir humilhado, mas é necessário, porque a arrogância e a soberba, ela tem que sair, ela não pode ficar. Nós, de fato, em verdade, deveremos aprender a ser mansos, o que é muito difícil, mas a gente precisa. Eu digo para vocês que eu já melhorei assim 5%. Deixem ser tratados. Então vamos lá. Mais alguém tem um versículo para compartilhar? Não? Eu só chamo ela aqui as 3 leis. Oh, meu Deus. Pastor. Darás todos os dias na casa do Senhor. Pronto. Muito bom. É isso aí. Traz o teu cofre. Então. Eu tenho aqui, ó, 1 Pedro 3,15, né? Esse versículo eu procurei ele porque lá no Rema teve o negócio das Olimpíadas, né? E teve a Santa Ceia lá dos, como diz a Alexânia, dos oprimidos, né? Aquela Alexânia dos oprimidos. Dos oprimidos, fizeram aquela foto lá da Santa Ceia, né? Aí o professor citou lá que o pessoal tava na internet se revoltando, não sei mais o que. Ele falando lá que a gente não precisava defender Deus. Eu disse, mas como assim? Deus não precisava que fosse defendido pela gente. Mas como? Isso é a minha fé. Você tá indo contra os meus valores. Aí eu fui procurar um capítulo, né? Um versículo, um capítulo na Bíblia. E eu encontrei em 1 Pedro 3,15. O próprio Pedro, né? Pelo contrário, santifique-se a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão das esperanças que vocês têm. Tem umas traduções que falam que você tem que estar pronto para defender a nossa fé. Achei na tradução. Mas façam isso com boa mansidão e temor, e com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de você, fiquem envergonhados. E esses que difamam a boa conduta de vocês, que vocês têm em Cristo. Glória a Deus. Então eu acho importante a gente defender a nossa fé. Sim, e defender a nossa fé de maneira bem calçada na palavra, para não ser envergonhado. Para não ser envergonhado, justamente o que ele fala. E é um versículo, é uma passagem realmente extremamente linda, porque nos chama a ter responsabilidade. Sim, de você buscar. De você buscar, aprender. E de você ser exemplo. De você ser exemplo. Isso é uma responsabilidade. Né? Que como cristão, a gente tem que ter. Tem que ter, porque se aquilo que Deus está nos dando de graça e imerecidamente estamos recebendo para que possamos ser mudados dia a dia, né? E se vamos ser luz e sal na terra, como diz a palavra, como não vamos defender a nossa fé? E na passagem fala de maneira consciente, de maneira bem calçados na palavra. Eu não posso simplesmente defender a minha fé do nada. Nos meus achismos. Nos meus próprios pensamentos. O mesmo versículo que é o tema do ânsia, né? Obreiro aprovado que não se vergonha. Que maneja bem a palavra da verdade. É isso mesmo. Só que a gente vai se esforçar para a gente, de fato, em verdade, viver a palavra. Porque nós somos um ministério diferenciado, nós somos um ministério de uma geração remanescente, a qual o Senhor nos levantou para que, de fato, em verdade, nós sejamos exemplo. E não que nós sejamos mais um aqui nessa terra, que na igreja a gente é santo e em casa a gente é o cão. Entendeu? A gente vai precisar se esforçar para que ter a gente realmente temperança. Tem que ser o contrário, né? Tem que ser santo lá santo em ser casa santo e você tem que ser o cão na igreja que a gente expulsa. Não é pra ser que nem o filme lá, a mulher do pastor, né? Que na igreja ele era o cara, né? Mas quando chegava em casa... É muito triste aquele filme, né? E ele aprendeu com perdas, né? Pesado. Temperança. Né? Então... O nosso versículo chave. Fale. Já falou? Claro, foi primeiro. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como monte de Sião. Você já sabia. Se amava, mas permanece para sempre. Como o Senhor. O livro mais curto, Qual é? Obadias. Como o Senhor Não é está em volta do pensamentos. seu povo, assim os montes estão ao redor de Jerusalém.
Olha, isso ele já sabia fazer a tempo. Jó 28. Disse a um homem que. Não, ele disse a você. Ele disse a um homem. Não, peraí. Diz que o temor ao Senhor é a verdadeira sabedoria e afastar de má inteligência. Deixa eu ver isso aqui, não sei se aqui mesmo. Disse a um homem, diz que o temor ao Senhor é a sabedoria e afastar de má inteligência. Que neném, mulher, tá orgulhosa de você, movida. Josué 1. Lael, leia aí João 11:35. É o maior versículo da Bíblia. Josué. O maior versículo não, é Estel 8:9. É verdade, é o menor versículo da Bíblia. É Estel 8:9. Vamos lá. Josué 1:7 é o meu versículo. Somente que eu ainda não decorei, eu sou sincera, mas. Qual é, filha, Josué? É o Josué 1:7, é o versículo que eu fiquei a semana toda, ainda não decorou. 1:7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Obrigada. Isso complementa muitas das coisas que nós estamos falando também hoje, sobre andar em obediência e andar na palavra e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, né? Fala do chamado de Josué aqui e que eu também falo para vocês, não vamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Amém? Em nome de Jesus, realmente nos sustenta, Senhor, que possamos escolher a cada dia o Senhor. Voltando para nossa lição, já todo mundo, glória a Deus. Aleluia. O nosso versículo-chave é em Josué também 1:8, é o versículo seguinte. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá. No ponto 2.2, decisões de acordo com a vontade de Deus. Tá sem revista, Mateus? Não. Só não trouxe, né? Arrebataram? Dá uma revista pro irmão. Depois devolva a revista. Meu Deus, tá inflacionado. Passa o pix pra ele agora. Não. É pra mim. Não é Malaquias 3:10 não, é 5:12. Dinense é roupa chinesa. Não é pro Dinense não, é pra Diana, é pra Dai. Para dar. Amém. Decisões de acordo com a vontade de Deus. Josué nos ensina a respeito de decisões tanto no plano pessoal como no plano coletivo da nação. Na vida pessoal, o exemplo de Josué começa em Números 13. Enquanto todo o povo não creu no poder de Deus, Josué e Caleb enxergaram a situação com os olhos do Senhor e viram além das possibilidades humanas. Nós estudamos lá sobre a Josué e Caleb quando eles foram serem espias e foram os únicos que voltaram e disseram: vamos lá. Foram os únicos que voltaram confiantes, que entrariam na terra, que herdariam a terra. E o que aconteceu? Só eles entraram mesmo, eles e a descendência deles. Todos os outros pereceram no deserto, até Moisés ficou para trás. Enquanto a murmuração e todas as coisas que aconteceu no deserto para que Deus fizesse, para que o povo entrasse na terra prometida. Ao iniciar o processo de liderança, Josué permaneceu firme nas recomendações de Moisés e decidiu obedecer ao Senhor em cada passo para a conquista da terra prometida. Siga os passos de Josué e perceba
como teve sucesso com decisões segundo o padrão de Deus. Na aula anterior, eu falei, comentei que o único momento em que Josué errou foi quando ele não perguntou de Deus, quando ele não se voltou para Deus. Foi um momento que ele errou e houve pecado, houve problemas em Israel. Foi o único momento que ele esqueceu, ele se apagou da mente e teve também consequências, Todos os outros momentos ele se chegou a Deus e o que eu faço? A dependência de Deus, mostrou a dependência de Deus na vida de Josué e ele liderou o povo de maneira muito, muito eficaz, porque a obediência gerou isso. Decisão. A decisão de Josué, ela era firme. Um rapazinho firme era Josué. O negócio para ele não tinha... Era assim, sim, não e pronto. Ele não tinha em cima do muro, não. Ai, queria ser igual. Palavra, né? Isso. Não. Não. Em 1 Josué 1:10, Josué decidiu atravessar o Jordão para começar a conquista da terra. Foi decisões que ele foi tomando. Em Josué 3:5, Josué prosseguiu em seu caminho, exortou o povo a tomar decisão de ser santo. Eu já tenho uma decisão, eu estou firme aqui, e ele vai santificar. Falará o Senhor maravilhas do mundo. É forte. Então, cada ponto aqui, Josué 4:4-7, Josué corajosamente obedeceu a Deus e fez o memorial que ele havia ordenado. Lembra das pedrinhas? O Clécio falou sobre as pedrinhas, Debaixo, quando passaram do fundo do rio, Josué 5:3, outra decisão, Josué circuncidou os homens de Israel de acordo com as instruções precisas do Senhor. Rapaz, é precisa mesmo, porque 5.3 semana que vem a gente vai coisar os homens. Coisar os homens, né, irmã? Tem que ser preciso mesmo, porque o negócio aqui... Se erra, o irmão fica... O irmão fica... Fica difícil. Fica difícil. A mulher difícil. que mulher não podia pregar, não podia isso mesmo. Mas os homens aí, tu viu a humilhação que os homens passaram? Só foi circuncisado. Quem vai fazer isso no ministério vai ser a Beth sem óculos. Sem óculos, ela não enxerga nada. Ela vai... 5.15. Josué virou as sandálias dos pés porque o lugar era... Josué tirou as sandálias dos pés porque o lugar era santo. A gente sempre fala sobre essa questão de que onde a gente pisa, Deus nos dá. E é tomado posse, é lugar santo. Tomada de território, é lugar santo. No início do livro de Josué, Deus fala, onde você pisar será possessão. Então imagine quanto que Josué teve que andar, porque era, a terra era grande e ele tinha que cumprir a palavra. Era chão. Era chão, Josué 6, do 6 ao 7, do versículo 6 até o 7 diz: Josué seguiu rigorosamente a ordem do Senhor para invadir Jericó e venceu a batalha. Eita glória! Gente, essa passagem aqui é muito linda, Porque você fica lá, rodeando, tem todo um significado. Mostra o quão frágil aquela cidade era. Irmão, quão frágil você é. Vocês já pensaram pessoas andando, marchando em uma marcha? O quanto a terra estremeceu. O Nelsinho aqui, que é das engenharias da vida, me diga, o que acontece quando uma casa não tem fundação? Cai, não cai? Então é a mesma coisa, a estrutura. Imagine pessoas gritando, o que acontece com estruturas? Elas podem ruir. Enquanto estavam construindo a Avenida das Torres, lá pertinho de casa, tem 2 paredes lá na minha casa que estão rachadas por conta disso. De tanto estremecia lá e estremecia aqui. Eu disse, meu Deus do céu, essas paredes aqui. Vovô não deu. Vovô não invertiu, não. Vovô aqui não deu certinho. Porque quem construiu a casa onde eu moro
foi o meu avô. A boa parte dela, assim, essa parede aqui foi vovô. O vovô tinha um problema com esquadro, mas enfim. Com esquadros e fundação. Tem umas 2 paredes rachadas e justamente as paredes que ele construiu, que ele fez. Mas ele era um pedreiro de primeira, né? Não é à toa que ele construiu, ele era mestre de obras e construiu tantas coisas nessa cidade. Uma delas foi o Vivaldo Lima. Não, uma delas foi as 2 paredes. As 2 paredes, né? O Vivaldo Lima, como é? Que já derrubaram, tá tudo rachado. E porque ele pensava no futuro. O hospital, né, tropical e o próprio hotel tropical, né? Ele era um dos mestres lá, né? Há muitos tempos atrás. Mas o que acontece com a pessoa, né, ali em Josué? Seguiu rigorosamente a ordem do Senhor para invadir Jericó e venceu a batalha. Ele tinha que ter uma decisão de prosseguir. E tinha que ser rigorosamente aquilo que Deus falou para ele fazer, da maneira que Deus mandou ele fazer. Porque se ele fizesse só uma vez, não daria certo. Ele foi minando a estrutura de pouco a pouco. E quando todo mundo bradou, a estrutura já estava ruindo, ela já tinha fissuras. Então aquele som fez vibrar, tudo aquilo. Quando você pensa na questão científica da coisa, você fica assim, mas gritar? Vocês já viram que quando sons em determinado tom, em determinada frequência, elas quebram vidros, quebram rochas, né? Tem cirurgias que são feitas por pulsação, não, como é o nome? Micro-ondas sonoras que vão quebrando, né? Então tem um poder, um significado muito grande. Josué 7, do 17 ao 27, outra decisão de Josué. Josué obedientemente disciplinou o responsável pela derrota do povo de acordo com as instruções do Senhor. Quando pecou, mano, ele não teve... Não, irmão, ele vai se redimir. Era a lei, sinto muito. Ele passou a faca. Não era a graça, era a lei. Hoje, a gente tem a graça e a gente diz assim, não, irmão, se arrependa, peça perdão, e siga em frente, porque hoje é a graça. Mas tudo também tem consequências. Pedir perdão e se arrepender significa todos dois mudança de atitude. E quando você se arrepende, você dizendo assim, me arrependo de ter feito e não quero fazer mais. Quando você pede perdão, eu disse, não vou mais fazer porque eu estou pedindo perdão e não vou voltar ao mesmo erro. Então é mudança de atitude. Então os dois estão interligados. Hoje é a graça, mas lá na lei não tinha. Não tinha como. Tinha que ter sido eliminado, então era uma decisão. Ele não poderia simplesmente, não, vou passar a mãozinha aqui e amém. Não. Ele teve que passar e ser... Teve que passar a faca. Ele teve que eliminar. Ele teve que disciplinar de maneira dura e severa, né? Quando chegamos ao capítulo 9, encontramos a falha do líder e do povo. Além de não destruírem todos os povos de Canaã, dentre eles os gibeonitas, não consultaram o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Antes de tomar qualquer decisão. Vamos lá. Abram as Bíblias, por favor. Vamos abrir, nós vamos ler Josué 10, tá? Mas antes de ler, né, eu quero perguntar a vocês: como é que você toma uma decisão? Como é que você toma uma decisão, Mateus? Como toma uma decisão? Como é que você faz para dizer assim, eu vou fazer isso? Penso muito, aí eu vejo se vai dar certo, se não der, não tomo, se der, nós vai na fé, e é isso. Como você toma decisões, Marcelo? Pastor Marcelo? Primeiro, como a atriz falou, a gente analisa, a gente apresenta para Deus e espera a resposta. Espera a resposta.
né? Porque a gente não pode agir por emoção. Porque quando você age por emoção, você toma decisões errôneas, né? Ou seja, você não só se prejudica, mas como prejudica a pessoa a qual você está avaliando a situação. Nós, como cristãos, né, uma das coisas que nós temos que fazer é orar, como alguns aqui, né, falaram. Nós temos que orar para tomar decisão. Quando eu falei sobre o único momento em que Josué errou, foi justamente esse. Ele não orou, ele não perguntou, ele não se voltou para Deus, ele ouviu o homem e tá bom, faremos como você está falando, porque você veio de lá, é da mesma e tal. Mas não era isso, ele estava sendo enganado. Ele estava sendo enganado. Então, antes de você tomar uma decisão, como cristão que somos, ore antes. Calcule, avalie, né? Avalie do ponto de vista humano, sim, porque nós somos humanos, né? E deixe Deus dar o ponto de vista dele também, porque Ele é o Senhor, né? E Ele sempre tem o melhor, tem sempre o melhor para nós. Vamos lá, no capítulo 10, no versículo Josué 10, nós temos a passagem em que trata do dia em que o sol parou. Né? Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó. 10:1, ela está no 10:1. 10:1, né? E povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone o seu servo, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive todos os seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá, enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca. O Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos.
como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo o Israel ao acampamento de Judá. Muito forte isso. Mesmo no momento em que Josué foi enganado pelo povo de Gibeon, mesmo assim, Deus, em sua graça, manteve a palavra e libertou o povo de Gibeon, que não era a nação de Israel, mas por conta da aliança que o povo de Israel fez com o Gibeon, os gibeonitas, Deus livrou o povo. Isso mostra a fidelidade do Senhor. Ele não volta na sua palavra. Amém? É a mesma coisa que o Senhor fazia naquela época, Ele pode fazer hoje, só que hoje as pessoas não buscam a Deus como buscavam nessa época, né? Hoje o poder de Deus sobre a natureza para privilegiar o homem, né? Porque na nossa cultura de aprendizagem a gente só privilegia muito a abertura do mar, né? O povo passar. Tem tantas outras maravilhas. Tanta coisa que Ele fez, olha, agora parou o sol e a lua. O sol e a lua por mais de quase um dia inteiro, né? Ou seja, mais de 12 horas. Então vamos lá. Curiosidades é o ponto 3. O sol parou? No capítulo 10 que acabamos de ler, é o mais debatido do livro. Há várias opiniões que procuram interpretar os versículos 12 e 13. Duas delas nos interessam mais. A primeira interpreta os versículos literalmente. A segunda ratifica a história, mas fala de um fenômeno que os homens daquele tempo não entenderiam. Atraso na velocidade do movimento de rotação da Terra resultou num dia com mais de 24 horas. Lael, você lembra de ter estudado isso na escola, Lael? Sim. Sobre rotação e translação? Sim. A gente considera um dia ter 24 horas porque o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Ela é inclinada 23,5 graus. É sobre isso. Hoje, cabeçudo. A gente sabe de tudo isso. Quando eu tinha a idade dele, eu sabia. De tudo isso. Cientificamente, a gente sabe de tudo isso porque foi estudado, foi observado. Mas o povo naquela época não tinha a mínima noção do porquê, do que acontecia. Não tinha nem nome para tudo isso, né? Mas o atraso de 24 horas implicava em quê? Em parar a Terra, o planeta Terra por completo. Quem tem esse poder? Quem tem essa força toda de fazer este movimento, senão o nosso Deus? Que criou os céus e a terra. Mudança na refração dos raios solares. Isso permite que o mesmo que a hora avance, o povo de Deus teria claridade para lutar. Ou seja, foi um evento extraordinário. O sol parou, né? A terra parou, todo o universo inteiro parou. Ele parou. Porque Josué deu pausa. Isso mesmo, né? O universo todo ele é muito vivo. Tem som, tem movimento, tudo sincronizado. Não é uma grande dança sincronizada do que Deus fez, do que Deus nos mostra todos os dias. Por isso que quando alguém diz assim, tá um sol, não reclama.
Porque esse sol pode estar de rachar para você. Dá glória, né? Dá glória, porque deve estar beneficiando a vida de alguém. Isso. Eita glória. Quando o papai e a mamãe plantavam ao ar livre, eles ficavam tristes quando tinha sol nada, quando tinha 5 dias de chuva direto. Isso é terrível para uma plantação. 5 dias de chuva direto. Aí ele diz assim, eu quero sol. Então, se tá sol, se tá chovendo, se tá ventando, se tá assim, aquilo que é naturalmente, não essa fumaça toda, porque essa fumaça toda não é natural não. Glória. Né? Quando tá chovendo, quando tá ventando, isso é Deus providenciando para alguém a necessidade do que ele precisa. Então, muitos agricultores precisam de sol. Muitos agricultores precisam de uma chuva de vez em quando. Tá? Então, aquilo que é necessário, Deus faz. Aquilo que é preciso, Deus faz. Então, rapidinho, falando a respeito disso aí, é interessante porque muita gente pode dizer, você está querendo entender o sobrenatural de Deus. Não é que a gente está querendo entender o sobrenatural de Deus, falando a respeito dessa questão do sol parar. Existem estudos que falam a respeito disso, da questão da rotação, da refração, como está aí. Sim. E por que eu lembrei disso agora? Quanto mais a gente estuda, quanto mais nós nos aprofundamos, a gente consegue pegar uma fagulha de como Deus fez o milagre acontecer. Por que eu estou falando isso? Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pesquisador brasileiro que ele estava explicando a respeito do milagre que Jesus fez quando ele pegou o barro, cuspiu nele. Sim. Aí ele foi explicar, quando a gente só ouve sem procurar entender, legal, mas como é que aconteceu? Aí ele foi explicar. Em 1929, Fleming, um pesquisador, não sei se a Dani já ouviu falar dele. Já. Ele saiu de férias, passou 2 meses e voltou para o laboratório dele. Quando ele voltou no laboratório dele, tinha uma cultura que ele tinha deixado, mas tinha um pedaço lá onde estava aquela cultura. Pelo menos assim era um pouquinho mais magra. Eu posso levantar direito ela. Aí, o que aconteceu? Ele chegou e viu. Daí como é que dá o nome daqui? É espelho, é? Onde você faz as culturas? O espelho. Onde os pesquisadores. A lâmina. Lâmina, isso. Ele chegou no laboratório, encontrou a lâmina onde ele tinha deixado a cultura e ele percebeu que no meio não crescia fungo. E aí ele olhou para aquilo e falou: uai, por que não cresce fungo aqui? Aí esse doutor fala o que o Fleming estava pesquisando. Ele estava pesquisando os efeitos bactericidas da nossa saliva, do nosso Lael Benjamin, da nossa saliva, dos fluidos que saem do nosso globo ocular e do nosso nariz. Aí ele falou uma coisa interessante. Por que a gente não tem conjuntivite repetidas vezes? Porque toda vez que a gente pisca, nosso olho é lubrificado. E nesse fluido de lubrificação tem um antibactericida. Aí ele fala, quando Jesus colocou a saliva dele lá naquele barro, tinha um antibactericida que foi lá. Aí ele fala assim, a gente não está querendo diminuir o milagre, a gente está só começando a entender uma fagulha do que aconteceu. Que foi exatamente isso aqui, quando a gente vai pesquisar e ver a respeito de o sol parou, mas como? Por quê? Como assim, né? Ao longo da história, essas perguntas de como, por quê, como que aconteceu isso? A curiosidade vai fazendo com que nós cresçamos e aprendemos mais. A gente sempre tem que estar querendo saber, né? Querendo saber.
história do São Paulo, né, durante o dia, né, essa parte aí, ela influenciou até hoje. Né, vocês viram por quê? De 4 em 4 anos nós temos o ano bissexto. Isso. Exatamente isso, para poder ele corrigir As 12, a- as 24. O tempo ficou a mais. É, Às 6 horas. as mais. Exatamente. O tempo que ficou mais, né? Em Então fevereiro. vamos lá. Qual é o fato mais marcante que você já testemunhou no meio do povo de Israel? Rapidinho. Qual foi o fato mais marcante para você que você já testemunhou, que você viu na questão do povo de Israel? Coluna de fogo. Coluna de Eu fogo. vi a travessia do rio. A travessia do rio. Impressionante. Pra mim foi a parte ruim, quando Moisés ele se ausentou, quando ele desceu a galera toda já estava fazendo um monte de... É, né? O bezerro e tudo mais. Acabou comigo. Então, pra mim foi. Fala. O mar vermelho, também. Uma nave. Fala. A minha foi a memória quando eles estavam no. Isso. Calma, respira. Respira fundo. Vai, Elba. No deserto, eles recebiam pão todo dia. Ah, maná. Maná, isso mesmo, pão todo dia, maná. O alimento que eles recebiam se chamava maná. Eu até me lembro, eles só podiam pegar pro dia, não podiam guardar. Isso mesmo, porque estragava, né? Porque a ordenança era para eles pagarem um por dia, porque no outro dia haveria novamente fresquinho, novo e bom. E quentinho. Eu Quentinho. vi que lá em Heresias 3:4 A heresia, lá vai. diz que se a pastora Dana tivesse lá, ia cair, era tudo. Né? Então, cada um de nós tem um Faltou aqui, momento, só chegou até... um momento em que tem que o povo de Israel, né, testemunhou alguma coisa diferente. Fala, Marcelo, você. Bom, eu ia falar do maná, ia falar do mar se abrindo e também a água, né, saindo da rocha. Mais alguém? Para mim, o ponto mais é José, depois de tudo que aconteceu com ele, tendo a paciência, a temperança e o amor de receber aqueles irmãos que jogaram ele no poço, venderam ele e depois Mas não foi fácil, não. Não, sim. Eu não estou dizendo que foi fácil, o que eu estou dizendo é o fato. É o fato. É ele ter recebido Todo mundo de volta. todo mundo de volta e ter dito, Perdoado, né? perdoado, Não foi e muito tratado. vou ajudar vocês nesse tempo de vacas magras. É doido, mano. E ele era o governador do Egito. Eu acredito que tipo, os próprios pastores eles passam por isso. Só que em versão diferente. Eu e Marcelo a gente já passou por essa de história vaca magra. de Moisés. Ele só não foi vendido. Moisés não, José. De José. Dentre todas as vitórias dadas por Deus ao povo, qual a principal em sua opinião? Pense lá no povo de Israel. Vitória, Principal vitória? Principal vitória. Todo o povo de Israel. Lá no povo de Israel. A gente está no Antigo Testamento, irmão. Até De na parte- Gênesis a Josué. Ainda estamos lá. Qual foi o quê? Qual foi o quê? Minha pergunta, eu acho que A Deus principal Todas as vitórias. Eu acredito que nessa época de O povo Josué- tem entrado na terra Acho que prometida. foi a libertação Nessa do época de Egito. José, eu acredito que Jesus já estava conversando com Deus. Ei, papai, prepara aí que eu já estou chegando para quebrar tradições. O muro ter caído. A pessoa 400 anos na mão dos... A pergunta, Betinha, foi: dentre todas as vitórias dadas por Deus ao povo, qual a principal em sua opinião? Lá, pensando no Até povo de Josué. Até Israel, Josué. nesse marco temporal que nós estamos, entre Gênesis e Josué. Eles terem Deixa a Betinha falar. Não, eu ia tirar uma dúvida, né? Porque eu estudando sobre o José, eu gosto de ver desde os desenhos animados. Sim. Aí Deixa eu vai ver. até o filme. E a Bíblia, né? Aí eu vi uns desenhos que diziam o seguinte, essa é a minha dúvida, né?
que José ele foi tratado na vaidade e no orgulho. Por quê? Porque ele meio que contava para todo mundo que ele interpretava sonhos. E não era para ele ter falado isso para os irmãos, porque ele criava uma certa animosidade entre os irmãos, porque ele sobressaía nisso. Então, na visão desse intérprete da Bíblia, dizia que ele também foi tratado na vaidade dele, porque ele se achava, né? Eu consigo interpretar sonhos. Sim. Então, acho que não foi uma coisa tão enfática, mas tinha ali um vestígio de vaidade, né? Ah, tá. Sim, sobre Eu me É lembro. porque a gente José, a sim. gente sempre ouve falar a vitimização de José. Sim. Mas a gente mas não a fala do arrogância é processo. nunca ao lado. A gente não- Eu não digo nem isso, eu digo, já abrindo parêntese, da imaturidade dele. Na verdade, ele era imaturo, ele era uma criança. Isso. Porque, Ele era um jovem, assim, na sim. verdade, Ele quando era ele inocente, começou, na verdade, no começo ele começou a contar os sonhos deles pros irmãos. Os sonhos, eram os sonhos dele Ele contava mesmo. os sonhos deles pros irmãos eu pensei que sim, na inocência dele. Na ele inocência, contava. na imaturidade. Já na interpretação, já veio depois de estar preso. E aí Mas começou só a que aí não interpretar. foi ele que contou que ele interpretava. É. Foi já os Ou já foi contado por a terceiros. propaganda foi terceirizada. É, foi Porque ele não terceirizado. abria a boca para dizer que ele Eu acho que mais É. maturidade. Né? De contar e falar e tal. Mais uma paradinha bem boa dessa pergunta que tu fez é a respeito daquela guerra que teve, que tinha que ficar com os braços elevados, e aí quando os braços se abaixavam, perdiam a guerra. E aí, como é o nome dos irmãos dele que seguravam? Arão, eu não lembro quem E esse segurava. aí? Era de Moisés, eles estavam Se ele abaixasse os braços, bom. Perdia a guerra. Aí eles levantavam, isso foi bem interessante. Bem interessante. Então, É só que você ela já só foi tá disciplinado por Deus? Pensei só com você. Meu Deus. Com certeza. O que, mano? O que você aprendeu com a disciplina? O que eu aprendi com a disciplina? Pensa aí, Que só você. casamento não é. Porque casamento é uma disciplina, né? Mãe. Casamento é um ministério. Que você, o que a gente aprende com casamento? Que não é do teu jeito e nem do meu jeito. Tá fazendo xixi. É do nosso jeito. Não existe meu e teu, é nosso, né? Então o que eu aprendi com casamento foi comunhão, né? Unidade. Nós somos um só. Casamento é uma Qualquer tipo sociedade. de decisão. Casamento é uma sociedade, né? Sem benefícios lucrativos. É verdade. Então, vocês lembram na aula anterior que eu falei sobre. Ele quer fazer coisas. Caiu. Caiu. Né? Ah, tava engatado. Sai. Ei, sai daí. Não. Sai daí. Ah, Não deu tempo, foi? Ela tá com esses problemas. Não. Engatou. Não, porque ela tá nervosa, vai vir com a deficiência, né? muita gente na casa dela. Então vamos lá. Na aula anterior, eu falei que Moisés foi muito carinhoso com a nova geração, né? Porque a nova geração não foi escrava, a nova geração, sabe, não passou pelas mazelas. A nova geração nasceu no deserto e teve que sair do deserto ali. Viveu na praça. Então, a nova geração, ela foi muito cuidada por Moisés, né? No ponto 3.2, fala: os primeiros capítulos de Josué têm os registros dos milagres que aparecem no livro. Em certo sentido, eles repetem para a nova geração a experiência que o antigo tinha vivido no deserto. Quando eu fiz as perguntas para vocês, era justamente para lembrar do quê? Lembrar de tudo aquilo que Deus fez ao povo de Israel, tanto de bem, né, quanto no momento da disciplina que foi necessário, né? Para quê? Para que Israel fosse o que
tinha de ser. Mas muitas dessas disciplinas, muitos desses problemas, as situações, até as bênçãos, né, não foram vividas pelo povo ou a nova geração. E aí Moisés teve que realmente chegar e dizer assim, olha, aconteceu isso, tá? Aconteceu isso, mas para não acontecer mais isso, você deve seguir a palavra. É isso, desse jeito. Então ele foi muito carinhoso, muito lindo em relação à nova geração. A antiga geração travessia do Mar Vermelho, a nova, a travessia do Rio Jordão. A antiga geração, Faraó é derrotado no mar enquanto o povo caminhava a salvo. Na nova geração, Jericó é derrotado no pó enquanto o povo caminhava ao redor da cidade. Na antiga, a murmuração trouxe a disciplina com a morte de Corá e outros. Na nova geração, o pecado trouxe a disciplina com a morte de Acã e sua família. Eita Deus! No deserto, mandou maná e codornizes para suprir o povo. Em Canaã, parou o sol e a lua para que Israel vencesse seu inimigo. A providência do Senhor, tá? A providência do Senhor. Desde o início a gente tem falado sobre que os homens mudam. Entendem isso? Que eu e você e as gerações mudam. Mas Deus, não. Deus permanece. Deus permanece. Vocês já imaginaram que tragédia seria sermos pecadores imutáveis? Entendam isso. O que é imutável? Aquilo que não muda. Aquilo que permanece igual, sem alterações. A única que é assim é Deus. E a Gabriela. É a Gabriela, né? Eu nasci assim. Ainda bem que eu bem, né? Assim. Ainda bem, isso mesmo. Se fosse no mal, outro machucado. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é deixar que o Senhor, que é o mesmo sempre, né, molde e mude a cada um de nós diariamente. Quem é que faz isso em nossas vidas? O Espírito Santo, que foi deixado para nós como consolador. Tá? Amém? No ponto 3, a gente está terminando. Amém. Amém. A guerra contra Azor. A guerra contra Azor nos dá o segredo da vitória de Josué. Vale a pena notar como o general seguia as instruções de Deus. E tudo, recebendo as bênçãos da promessa em Josué 1:8. Olha lá. Né? O que foi? 4 vezes. Josué dá ordem, Deus dá ordem a Josué, não temas. Em Josué 11:6. Em 11:8, o Senhor entrega os inimigos nas mãos de Josué. No 11:9, Josué obedece às ordens do Senhor. No 11:12, Josué recebe a vitória. Em 11:15, Josué era obediente. Aleluia, Deus. Obediente. Tá? No capítulo 24 de Josué, quando o líder leva o povo a renovar, quando Josué leva o povo a renovar a aliança com o Senhor, em memorial, Josué colocou uma grande pedra lá no lugar onde eles cultuaram. Eu e você, muitas vezes não precisamos colocar uma pedra para lembrar, né, do que Deus fez para conosco. Porque hoje nós temos o quê? Como um memorial daquilo que Deus faz em nossas vidas, nós temos o Consolador, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Tá? Ele é o selo da aliança incontestável em nossas vidas.
daquilo que Deus fez e ainda fará em nossas vidas. Tá? Então, lá no Antigo Testamento, entre Gênesis e Josué, nós estamos nesses livros, né? Deus instituiu e era necessário erguer monumentos, memoriais, para que quando o povo olhasse, eles lembrassem que aquelas 12 pedrinhas ali estão ali por quê? Que pedras tão bonitas, tão diferentes de toda a paisagem, pensaram? Toda a paisagem era meio arenosa e aquelas pedras eram provavelmente muito polidas, muito, né, redondas, provavelmente, era um estilo diferente, né? Eram lisas, refletiam, tinham um aspecto e uma cor provavelmente diferenciado de todo o restante de toda a paisagem, porque era para o povo olhar e dizer assim, e aquele que não sabia disse assim, essas pedras aí, que lindas, são da onde? Era para o povo dizer assim, ei, elas são lá do fundo do rio. Como é que é? Como assim, lá do fundo do rio? Como assim, quem foi que pegou? Ele é tão profundo, quem foi que foi lá e mergulhou e conseguiu trazer essas pedras para cá? Disse, não foi assim não. Quando o povo teve que sair lá do deserto, do outro lado do rio, e tomar a terra, Deus abriu o rio e fez o povo passar a pé enxuto. E aí os 12, cada um de cada tribo, pegou uma pedra lá do fundo, irmão, e colocou aí para que eu pudesse contar a história para você e dizer que Deus é Deus. Amém? Eu na dúvida surgindo. Sim. Ao longo da tua fala. A Trindade ela foi consumada com o surgimento do Espírito Santo para nos consolar. Porque ao longo da história, né, da história de Deus, primeiro houve Deus, Sim. como verbo, né, princípio de todas as coisas. Depois veio Jesus, filho como manifestação humana. Sim. E depois, então, com a volta, com a ressurreição. Sim, deixarei convosco o Consolador. Então, a Trindade, ela não sempre existiu em essência, mas não cronologicamente, ela foi se manifestando ao longo da história, né? Haverão sinais, exatamente. Entendeu isso? Entendi. Entendeu? Para as pessoas, como tu falou, a manifestação foi desse jeito. Foi cronológica. Isso. Mas a essência sempre existiu. Sim, a essência sempre existiu. Sempre existiu. Porque Mas em Gênesis fala. Olha só, a essência sempre existiu porque quando se caiu a 10ª parte de lá, existia Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele é o quê? Onipresente e onipotente. Exatamente, porque se ele não fosse, ele não teria. Um adendo a respeito disso que a Lidiane estava falando das pedras. Quando a gente pensa numa paisagem, a pessoa está andando no deserto, ela de longe consegue ver essas pedras que estão reluzindo. Ela, como a Lidiane falou, tem toda uma paisagem cinza, poeirenta, mas lá longe tem um negócio brilhando. O que é aquilo? O que é aquilo que está brilhando? A curiosidade do ser humano. Pô, eu vou lá, vou tentar ver por que aquilo ali tá brilhando. Trazendo isso para a nossa vida como cristãos, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala lá em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz. Ou seja, quando nós temos o Espírito Santo, quando nós estamos verdadeiramente na presença de Deus, pode estar tudo cinza, pode ter tudo uma cor assim meio... mas tem algo diferente que as pessoas olham e nós de longe dizem, alguma coisa diferente tem ali. Eu não sei o que é, mas eu vou lá, eu tenho certeza absoluta que pessoas que passavam por aquele local viam de longe aquele memorial e diziam, o que é aquilo ali? Vamos lá saber o que é. Aí quando chegavam lá e procuravam saber o que era, descobriram a história por trás, viram o tamanho do Deus a qual o povo de Israel servia. E o brilho do sal, né? Porque a palavra diz que
a orientação de Deus para nós seja um sal, né? Sal brilha. Agora o sal, ele não só tempera, dá o gosto, mas ele brilha. Sim. Porque Sim. o mar com sal é diferente do rio, que não tem sal. O rio ele não brilha. Sim. O sal, o mar ele brilha. Sim. Né? Diante Onde fica o sal? Que é... Salinho. Uma salina. uma salinha. Uma salina. Se você não teve a oportunidade de ver uma salina, é brilhoso. Você olha assim, reluz aquela bate. Dói na vista. Dói na vista. É tipo um mar morto. Não. Um monte de sal. É um monte de É um sal. monte de sal. É uma salina. No ponto em que a Beth estava falando sobre Pai, Filho e Espírito Santo e a cronologia, você pode pensar que eles não estavam lá, mas em próprio Gênesis já fala. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Jesus já estava lá, o Espírito Santo já estava lá. Eles são as testemunhas. Mas ele estava falando com os anjos. Não, façamos eles assim, nós três aqui, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem de quem? Era dos anjos? Nós somos a imagem e semelhança dos anjos? Não. Tanto é que os anjos tiveram o quê? Ciúmes de nós. Sim. E aí aconteceu a queda Porque só de Lúcifer, que era um anjo de luz. Pensar. Quando ele usa o verbo façamos, a gente já entende que é um grupo. É um conjunto. Mas os anjos não podiam fazer isso. Façamos. Existia ali um grupo de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não está dizendo para os anjos, façamos, porque o anjo não tem esse poder. Era o Pai, Filho e Espírito Então Santo. a imagem e semelhança nossa, façamos os três. Não são os anjos. Os anjos sempre e são ainda subordinados. Eles têm os seus afazeres, né? Mas eles não são nem Deus, nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo, e nem são os homens. Sim, terminando. Depois a gente discute sobre os anjos. Angiologia. Vamos já. A conclusão. O livro termina com uma declaração de fé do líder e testemunho de sua família para o povo. Josué e sua família tinham tomado a firme decisão de servir ao Senhor. Josué 24:15. O que faltou no ministério dele foi a visão da necessidade de formar um sucessor. Moisés deixou Josué, mas Josué não apontou ninguém. O resultado você verá no próximo livro. Sem líder, o povo se afastou de Deus. Eu tenho uma visão até um pouco diferente sobre isso. E eu entendo que em Juízes, a gente vai ver sobre isso, sobre a falta do líder. Mas eu também vejo que Deus está no controle de todas as coisas. Se ele não levou Josué a levantar outra pessoa no lugar dele, havia um propósito. Né? E aí é ele e Deus, né? Josué e Deus, né? Tem uma anotação aqui, agora eu quero saber por quê. Pra lá. Assim. Pense aí, nós temos alguns minutinhos. Pense aí rapidamente sobre aquilo que Deus tem mudado na sua vida, para nós concluirmos a nossa lição. Ainda não. Ainda tem? Ainda vai falar? Tem. Irmão? Então tá. Deus tem mudado na sua vida. O que Deus tem mudado na sua vida? Ele tem mudado o seu temperamento, o seu caráter, o seu comportamento, os seus sentimentos. Ele tem mudado. O que ele tem mudado na sua vida? O que ele tem lapidado e transformado a sua vida?
Fique com esse pensamento enquanto o irmão Clécio vai terminar a aula de hoje. Duas coisas interessantes. No capítulo 24 de Josué, é narrado que Deus conduziu o povo até Siquém. Aí eu fui pesquisar a respeito de Siquém, que foi um lugar da renovação da aliança. Siquém era uma cidade central. Então, o que aconteceu? Cidade central, quando estou falando central aqui, tipo assim, ela estava aqui e várias rotas convergiam para ela. Então, é isso. Então, Siquém era como se fosse um polo. Várias coisas aconteceram lá. Abraão esteve lá quando entrou em Canaã, está lá em Gênesis 12:6. Jacó cavou um poço ali, Gênesis 33. José foi sepultado ali, Josué 24. Após o êxodo, Deus ordenou que o povo fosse a Siquém e recitar as bênçãos e maldições da lei mosaica. Está lá em Josué 8 e Deuteronômio 27. Siquém, aqui, por que eu notei isso aqui? Mais por causa dessa parte aqui. Siquém fica entre os montes Gerizim e Ebal. Os montes Siquém, está aqui embaixo. Um vale. Em 1879, um grupo de pesquisadores da Universidade de, se não me engano é Aifa, agora eu esqueci o nome, conduziu o seguinte experimento. Eles colocaram não foi bem amplificadores, como é? Do Grambel. Gramofones. Eles colocaram gramofones. Grambel, cara, o moço mais fácil. E colocaram pessoas lá embaixo. E o que eles perceberam? Que o relevo de Siquém funciona perfeitamente como um anfiteatro. Aí, o que eles concluíram com isso? Por que Deus mandou o povo para ali? Porque ficava mais fácil de recitar, das pessoas ouvirem, e quem estava longe ouvia o povo recitando, porque o som do povo era acústica, era perfeita. Uma concha acústica. Vê como Deus é. Segundo ponto, Josué 12:21 vai falar sobre Megido ou Meguido. Aí eu não sei dizer, porque eu não estudei hebraico. Então vi gente falando Megido e vi gente falando Meguido. Era um local muito caro e cobiçado. Seu valor provinha da sua posição geográfica. Quem controlasse aquela cidade controlaria né? Toda a rota que fluía em direção do Egito e vice-versa. Seu valor não remete apenas ao passado, mas também ao futuro. Aqui é um ponto interessante. A Bíblia prevê uma batalha na qual a oposição ao Messias se reunirá no local em que hebraico se chama de Armagedon. Está lá no livro de Apocalipse 16:16, cujo significado é a colina de Megido. Essa batalha culminará com a segunda volta de Cristo. Aí fala aqui, na anotação bíblica. Em Apocalipse. Esta cidade foi palco das maiores batalhas da antiga história de Israel. Aqui foram derrotados os cananeus liderados por Jabim. Aqui venceu Gideão com seus 300 escolhidos. Aqui o rei Saul morreu derrotado. Aqui sobreveio a morte vergonhosa da rainha Jezabel. Aqui o faraó Neco matou o piedoso rei Josias. Simboliza a última luta escatológica entre o povo de Israel e as forças do maligno. Megido. Josué 12:21. Ainda está lá. Não, se chama Megido. O significado de Megido é Armagedon. Lugar de reunião. Isso. Lugar de reunião das tropas. Bem interessante. Amém? Amém. Amém. Para a semana, aí você tem. Não, nós continuamos com os nossos versículos, né? Diários. É 2 vezes uma vez. Mas você que sabe. Você, né? A gente falou do acordar, né? Do acordar, que é você acordar e já poder estar em contato com o Senhor, ou sendo lendo a sua palavra. Então
eu e o Clécio, a gente adotou o hábito de 12-12. Ao acordar e antes de dormir. A Dayana de 8 em 8, ela tá em pecado. Na dose de ataque. Na dose de ataque, né? Tem outras que está só à noite. Então, fiquem à vontade em relação a isso, né? Mas façam. Esse é o mais importante. Façam pelo menos uma vez, para que se crie o hábito. Foi super interessante para mim, né? Porque eu tenho hábito de leitura. Eu leio muita coisa. Não é claro que sua memória é de leitura. Né? A minha memória é de leitura. Falando também nas leituras, nós temos quem trouxe o seu livro para trocar. Hoje é o dia de trocar. Carol não tá aqui, meu pai não. Sim, meu amor. Tá. Quem trouxe o seu livro para trocar, hoje é o dia de troca. Quem não tinha livro para trocar e ainda vai receber hoje também é o dia. Tô vendo bem ali. Eu e Nelson. É o dia de receber. É o dia de receber. De receber. Lembrando-se que tem um embaixo também. 2V, vai e volta. Como diz a irmã Beth, é o 2 de Nelson. VLV. Vai, leia e volte. O meu é VLV. Vai e volta. Deixa em casa que eu ainda. Essa é boa. Então faça isso. Amém? O meu processo pro Lael, mas não sei se pode. Pode? Lael, olha. Gostou de nosso conteúdo? Compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. @Ministério Mimac. Deus abençoe ricamente sua vida, lhe guardando de toda seta do inimigo. Que o Espírito Santo de Deus lhe faça compreender que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele pode transformar e restaurar totalmente aqueles cuja esperança se foi. Creia nisso